As informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, começando aí para valer uma semana, a primeira de férias de todo mundo na Toca da Raposa 2, diretoria trabalhando, tem meio de semana com o jogo do time feminino, do time sub-20 também no Campeonato Brasileiro, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando mais uma semana, a primeira para valer aí de férias do elenco profissional masculino do Cruzeiro, mas tem atividade do time feminino, tem atividade do time sub-20 no Campeonato Brasileiro. O time sub-20 que venceu na última rodada está na 7ª colocação com 20 pontos. São 8 os classificados. Faltam 6 rodadas para terminar a fase de classificação. E o Cruzeiro entra em campo na quinta-feira contra o Internacional no Rio Grande do Sul. O jogo às 3 horas da tarde. O time do técnico Luciano aí buscando mais uma vitória. O Cruzeiro chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje está 7 pontos atrás do líder Palmeiras e os crias da Toca buscando esta vitória para seguir aí no grupo dos que se classificam para a próxima fase. O time feminino vai fechar a participação na primeira fase com o jogo na quarta-feira. E aí todos os jogos da 15ª rodada serão no mesmo horário. O Cruzeiro vai até o Parque São Jorge, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians. Um grande embate, hein? O Corinthians é o vice-líder, tem 31 pontos, sofreu apenas uma derrota na competição. E o Cruzeiro com 36 e já garantido na primeira colocação. E dentro daquilo que a gente tinha falado, Red Bull Bragantino tem tudo para ser o adversário do Cruzeiro na fase de quartas de final, mas isso somente em agosto. Terá uma pausa aí o Campeonato Brasileiro Feminino. O Red Bull Bragantino com 17 pontos na 8ª colocação, só depende dele se vencer o 3B. O Red Bull Bragantino será o 8º e aí vai encarar o Cruzeiro. No profissional, como eu disse, os jogadores de férias, a diretoria trabalhando. Ontem trouxemos 2 informações importantes que o Cruzeiro quer, neste meio do ano, conversar com Matheus Pereira e com o staff para propor uma renovação do vínculo. Lembrando que o Matheus Pereira quase deixou o Cruzeiro, mas agora o cenário é totalmente diferente. Ele tem contrato até a metade do ano que vem na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro quer antecipar aí e renovar o vínculo. E sobre o Lucas Silva, isso deve ser confirmado muito em breve. O novo contrato agora vai até o final de 2027. E o Cruzeiro esperando a definição por parte da CBF da tabela dos jogos quando o futebol for retomado, porque o Cruzeiro já fez a solicitação para que a partida contra o Grêmio seja no domingo, dia 13 de julho, e não no sábado, dia 12, até para se livrar aí de um calendário de show que tem um show maior. É na Esplanada do Mineirão, mas o Cruzeiro quer que a partida seja no domingo, porque aí não teria nenhum tipo de transtorno. Ô Emerson Pansieri, a janela de transferências vindo aí, Cruzeiro vai contratar o técnico Leonardo Jardim, vai mudar o elenco, qual o pensamento aí para os próximos dias? Tem negociação à vista, Pansieri? Poucos reforços, essa é a ideia, né? Nada de contratar aquele tanto de gente, esquece, igual ano passado, né? O ano passado o Cruzeiro contratou vários, mas o Cruzeiro fez uma reformulação no elenco. Para esse ano não, primeiro ponto. E aí, Thiago, começa a surgir algumas situações. Nesse fim de semana, nos programas da casa, aqui da Itatiaia, eu falei muito sobre mercado, sobre jogador que poderia subir. Eu vou dar uma atualizada aqui a quem perdeu essa história. Começou um papo que o Cruzeiro poderia colocar o Lautaro Dias. Sabe o Lautaro Dias, Thiagão? O atacante? Sei muito. Então, que poderia colocar o jogador numa negociação com o Vitor Gabriel do Internacional, que segue na mira do Cruzeiro. Esse eu sei pouco. E aí eu descobri que não é essa a ideia. A ideia não é essa, né? O Lautaro Dias não entraria numa negociação com o Vitor Gabriel. Seriam situações independentes. Então o Vitor Gabriel, se chegar, né, porque o Internacional está pedindo uma grana muito alta, é de uma outra forma. Não é colocando o Lautaro Dias na negociação.
Primeira história. Segunda história. Gamarra. Aquilo que nós trouxemos realmente é um caminho, o Gamarra voltar para o Atlético, para que o Atlético devolva, na verdade o Cruzeiro devolva para o Atlético e aí o Atlético negocia o jogador com o Olímpia. Tem esse papo sim, isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer, Thiago, com uma condição, do Cruzeiro ter resolvido a questão do zagueiro, né? Porque o Cruzeiro entende que precisa ter um zagueiro já resolvido para liberar o Gamarra. Uma outra história que apareceu, agora até o jornal Record de Portugal diz que o Cruzeiro estaria interessado no venezuelano Alejandro Marques, que é do Estoril, é um atacante, centroavante, é um camisa 9. Eu fui atrás dessa história e o que pude apurar é que se trata aí de uma especulação, de uma... não existiu isso, de fato, o Cruzeiro proposta em relação a esse jogador. Então são situações de mercado que nós vamos atualizando aqui ao longo também da semana, porque é o que vai pegar, né? Com essa janela se abrindo e o time de férias, muita coisa de mercado vai acabar aparecendo no nosso... A transição da base para o profissional, que não é um processo fácil, é um processo que precisa ser muito bem acompanhado, que precisa ser feito no momento certo e precisa de alguém, né? Um treinador ali, toda uma equipe para identificar bem esse momento. Mas vamos lá, um jogador da base sobe, é utilizado num jogo, fogueira danada, entra no segundo tempo, time perdendo, não vai bem. A maior parte dos torcedores já vai nas redes sociais, é bagre, não serve, essa base não revela ninguém, enquanto às vezes a paciência para um outro atleta, às vezes até da mesma idade, mas que vem do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, enfim, da Colômbia, a paciência é muito maior porque a gente tende a valorizar o que é de fora. A mesma coisa acontece com os treinadores, né? Eu acho sim que o mercado de treinadores do Brasil é um mercado que precisa urgentemente evoluir. Eu acho que nós ficamos para trás em muitas questões, mas muitas vezes também nós temos uma paciência muito maior com quem é de fora. Olha só, recentemente as entrevistas coletivas do próprio Zubeldia, né? Maltratando o jornalista, questionando coisa que não devia questionar, com muita grosseria, totalmente indisciplinado à beira do campo e muito blindado, justamente por causa disso, porque é gringo. Então eu acho que sim, a gente tem que passar a valorizar mais o que está dentro da casa. Eu até falava ontem no apito final, se o Cruzeiro for ao mercado, encontrar um zagueiro que para mim devia ser canhoto, já mais experiente, não digo veterano, mas um cara com mais experiência, para chegar e jogar quando for necessário, quando o Vidalba estiver fora, quando o Vidalba machucar, ou numa composição num jogo diferente, eu acho que vale o investimento. Mas se for para trazer aposta, eu preferiria apostar em quem já está dentro do clube, até porque o Bruno Alves... 1,89 m, 19 anos, ano passado recebeu sondagem de time de fora, de time europeu, é um atleta que o Jardim, essa é a informação, pode dar mais chances no time principal, no time de cima, né? Avaliar na Toca da Raposa 2 o desempenho também desse garoto, que tinha uma questão muito técnica, precisava ser um pouco mais sorte, um pouco mais zagueiro, e isso ele tá cumprindo ultimamente no time do Luciano Dias, lá no Sub-20 do Cruzeiro. Thiago? Esse Cauã é bom, viu? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!